Esta é a Rádio Mateus 633. Nós estamos falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar na carta do irmão Paulo aos de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Muitos não têm coragem de pregar a verdade bíblica. Muitos não têm coragem de pregar a verdade bíblica. Mas por que isso, pastor? Por que isso? Nós vamos entender por que muitos não têm coragem de pregar a verdade bíblica meditando nessa perícope. 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Olha lá. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Quer dizer, é loucura para aqueles que estão morrendo eternamente. É loucura para aqueles que não entenderam que a salvação para a vida eterna é só em Jesus Cristo. Então, para essas pessoas, os ateus, os agnósticos, aquelas pessoas que não aceitam Jesus Cristo como Salvador, a palavra da cruz, a mensagem bíblica, é loucura. É loucura. Então, no olhar deles, do jeito que eles olham, os valores que eles têm, quando eles entram em confronto com a palavra de Deus, eles falam, não, isso é loucura. Como que uma pessoa pode morrer para salvar todas as outras e não irem para o inferno? Eles não entendem. Eles não entendem. Por quê? Porque estão muito presos a este mundo terreno. Estão muito presos ao sistema de justiça desse mundo terreno, porque eles estão muito presos a esse sistema de moral do mundo terreno. Então, para eles, a palavra da cruz é loucura. E nós sabemos que a grande maioria das pessoas não aceitam a palavra da cruz. Não aceita, Então, prosseguindo. Mas para nós, então ele está pregando para crente, irmãos? Ele está pregando para cristão. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O que é ser salvo? Ser salvo do quê? Irmãos, a Bíblia ela relata 2 tipos de morte. Primeiro, a morte física, que todos vamos passar, todos vamos experimentar a morte física. Todos vão, E a Bíblia fala da segunda morte, que é a morte do espírito, E ela diz que esta morte do espírito, ela só pode ser vencida se nós aceitarmos que alguém sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula, morreu em nosso favor. Por quê? Porque a própria Bíblia, em Deus, diz que o salário, quer dizer, o pagamento do pecado é morte. Mas tem que ser uma morte limpa, tem que ser uma morte de um ser sem pecado. Então, a morte de nenhum de nós serviria. Nenhum de nós, porque todos nós somos pecadores. Então, a Bíblia relata 2 mortes. A morte física, que todos vão experimentar. E depois a morte do espírito, que é aquela morte que conduz a pessoa para o inferno. Da morte física, todos nós experimentaremos. Agora, a morte do espírito, nós podemos ser salvos da morte do espírito, se nós aceitarmos que Jesus Cristo morreu para nos livrar dessa morte. Tá certo? Então, a palavra da cruz, aquela mensagem de uma pessoa
sem nenhum pecado, né, sendo maltratada, tendo uma morte violenta, uma morte humilhante, aquela mensagem, olha, aquele morreu por você para te salvar. Para nós é o poder de Deus, é o poder de Deus manifesto. Olha, se você entender isso, você terá vida eterna. Então, para nós, é o poder de Deus. Mas para as pessoas que são do mundo, que não entendem, é loucura. E se eu e você que é cristão tivesse o mesmo olhar deles, o mesmo olhar daqueles que não creem no Evangelho, se nós tivéssemos os mesmos valores deles, nós também acharíamos que isso é uma loucura alguém morrer por outro, é uma loucura para salvá-lo, né? Mas nós entendemos isso, e não foi pela nossa capacidade, foi porque o Santo Espírito chegou até nós e falou esta mensagem, e nós paramos para dar ouvido a essa mensagem, e fomos convencidos, e aí nós nos convertemos, e hoje nós olhamos para a mensagem da cruz, quer dizer, aquela morte humilhante na cruz, né, e a posterior ressurreição como a manifestação de poder de Deus. Olha lá, no 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos... De quem, irmãos? De quem que ele está falando que vai destruir a sabedoria? A sabedoria dos sábios. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Ele está dizendo que para entender essa mensagem é preciso ser humilde. É preciso ter a malícia de uma criancinha. Ou seja, não ter malícia nenhuma, né, para poder entender essa mensagem. Aqueles que se consideram sábios com o conhecimento do mundo, que valorizam o conhecimento intelectual, o conhecimento do mundo, que é temporário, que é passageiro, eles não entendem. Eles não entendem. Não entendem a mensagem da cruz. Aqueles que se consideram muito inteligentes, eles não entendem. Por quê? Porque o olhar deles não é um olhar sem malícia, não é um olhar de fé, de confiança. Muito embora às vezes eu acredito que é preciso ter mais fé para acreditar em algo que eles acreditam, né, do que acreditar na existência de um Deus criador. Eu fico imaginando alguém acreditar que o mundo que nós conhecemos, o cosmos, surgiu do nada. O que é que surge do nada? É nada. Nada surge do nada. Agora, houve uma explosão, pastor? Houve uma grande explosão, sim, houve. Porque a Bíblia fala que a voz de Deus soa como trovão. Os hebreus, quando estavam no deserto, pediram para Moisés falar com Deus para que Deus não falasse mais com eles. Porque a voz de Deus era como trovão. Então houve uma explosão, pastor? Houve uma explosão. Agora, a grande pergunta não é se houve ou não a explosão, porque é fato que houve a explosão. A grande pergunta é quem foi que acendeu o pavio? Quem foi que acendeu o pavio para que houvesse a explosão? Ou explodiu nada do nada? É preciso ter muita fé para acreditar nisso, né, irmãos? Que o nada produziu tudo isso que nós vemos com essa complexidade absoluta. Imagine do nada surgir um olho humano. Imagine do nada surgir um beija-flor. Imagine do nada surgir o planeta Terra como um todo, os cosmos. É preciso ter muita fé. É preciso ter muita fé. Fé é confiança. Todos têm fé. Todo ser humano precisa ter fé. O problema é qual é o alvo da nossa fé, em quem nós confiamos. Em quem nós confiamos. Prosseguindo, ele fala no 20, olha, onde está o sábio? Né? Onde está o erudito? Né? Onde está o questionador dessa era? Acaso
não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? É isso, irmãos? Então é preciso que nós tenhamos muito cuidado com aonde nós depositamos a nossa fé. É preciso muito cuidado, porque eventualmente a nossa fé ela pode estar sendo depositada em algo que não é verdadeiro. Olha o que Isaías fala: por isso, uma vez mais deixarei atônito esse povo, com maravilha e mais maravilha. Meu irmão do céu, imagina o cosmos. Imagina que se o planeta Terra estivesse, 1 metro próximo do Sol, estaríamos todos mortos, esturricados, queimados. Imagine se o planeta Terra estivesse distante 1 metro do Sol, estaríamos todos mortos, congelados. A perfeição não pode ter vindo do acaso. É preciso que haja um Criador que controla toda essa perfeição. Toda essa perfeição, né? Agora, tem uns que preferem lutar contra essa verdade. Tem uns que preferem lutar contra o que os olhos veem. Contra os que os olhos veem. Tá certo? Então prossegue. 21. Visto que na sabedoria de Deus não o conheceu por meio da sabedoria humana. Não é através da sabedoria humana, irmãos. Não é através da sabedoria humana, conforme o conceito de justiça humano, conforme o conceito social humano, que nós vamos entender a sabedoria de Deus. Não, não é, porque não é por meio desta sabedoria que Deus se manifesta. Olha que fala: agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Por meio da loucura da pregação. Como que esse sujeito está pregando que Deus se fez homem? É difícil para quem não tem fé em Jesus acreditar nisso. É muito difícil. Eu fico imaginando se esses que não creem na manifestação corpórea de Deus na pessoa de Jesus Cristo, vissem Jesus Cristo andando sobre as águas. Assim como os apóstolos, eles entrariam em pânico. Como que pode andar sobre as águas? Como que pode mandar parar o vento? Como? Difícil com a nossa inteligência, com o nosso intelecto, nós aceitarmos essa pregação. É loucura. É para quem não tem fé, a fé bíblica, a fé no Deus de verdade. Isso é loucura. Olha o que fala: os judeus pedem sinais. Irmão, você pede sinal para Deus? Ou você confia em Deus porque você sabe que Deus é Deus? Ah, pastor, de vez em quando eu peço. Está errado? Não, não está errado, não. O errado está em você a cada momento, depois que Deus provou na tua vida que Ele é Deus, o errado é a cada momento você ficar cobrando de Deus mais sinais. Isso é errado. Se Deus fez um milagre na tua vida, Deus provou que Ele é Deus, você sentiu que aquilo é milagre, acabou, irmão, já é o suficiente para você acreditar. Não dá para ficar todo dia pedindo um milagre. Não dá para ficar porque todo dia Deus fica se manifestando, porque isso já não é mais fé. Isso já, se Deus provar que Ele é Deus para todo mundo, isso não é mais fé, é fato. É fato. Se Deus provar que Ele é Deus para todo mundo, isso não é fé. Não dá para diferenciar um crente que fica todo dia pedindo prova de Deus de um ateu. Não dá, é a mesma coisa, só que um é ateu que lê a Bíblia, outro é ateu que não lê a Bíblia. Fé é você acreditar que Deus está no controle. Normalmente, Deus faz um milagre na vida de todos. Normalmente faz, que é para provar que Ele é Deus. Porque foi assim com Jesus Cristo. Jesus Cristo, onde passava, curava. O apóstolo Paulo confiava em Jesus Cristo, mas ele tinha um espinho na carne e não foi curado. Tá? Timóteo tinha um problema de saúde e também não foi curado. Todos aqueles que passaram no deserto, eles viram vários milagres, mas não se converteram. Então, irmãos, Deus dá uma prova para todo ser humano.
para todos. É impossível um ser humano nessa vida nunca ter vivenciado um milagre. Agora, tem uns que não acreditam que aquilo aqui é milagre, tem uns que acham que aquilo foi um acaso, né? Foi um acaso, foi sorte. Tem uns que acham que é isso, né? Tem outros que no primeiro momento sentem, não, veio de Deus, isso é de Deus. Mas aí, todo dia ele quer viver esse milagre novamente. Todo dia ele quer que Deus faça maravilha, milagre. Maravilha, irmão, é você já entender que Deus é Deus. Maravilha é entender. Então não fique cobrando Deus sinais toda hora. É um sinal, 2 sinais, que nem Gideão fez. Mas não fica toda hora cobrando a Deus, porque aí já não vai mais ser fé. Aí é fato. O que você não quer, o que você quer, aliás, não é um Deus em que para ter relacionamento com ele precisa de fé. O que você quer é um Deus de fato, que você pode tocar, que você pode tirar, que você pode mandar e ele te obedece. Então eu não vejo diferença entre um crente que age assim e de um ateu. Talvez o ateu seja até mais sincero, tá certo? Prosseguindo, e os gregos procuram sabedoria. Se você quer entender o texto bíblico, todo o texto bíblico através da sabedoria humana, você é um grego, né? Você é um daqueles que quer prova técnica, prova material. A Bíblia ela dá sinais. A Bíblia ela dá sinais. Os sinais geográficos são facilmente comprovados. Mas tem coisa que não tem como. Como que você vai entender, como que vai se provar que Jesus andou sobre as águas? Se não com fé. Se não com fé. E fé de que ele fez isso. Então há uma grande diferença, né, entre aqueles intelectuais do evangelho e aqueles que vivem pela fé. Os intelectuais querem prova, querem buscar no texto e encontrar prova. Prova através do quê? Da sabedoria, do intelecto humano. Mas a fé bíblica não é isso. A fé bíblica é crer num Deus invisível, mas que age na nossa vida. E que se ele falou que o melhor ele vai fazer, ele está fazendo o melhor. Isto é a fé bíblica. Prosseguindo, olha, os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria. Mas olha que Paulo fala, mas nós, porém, quer dizer, contrariando, né, pregamos a Cristo, o Messias, e crucificado. Imagine, irmãos, o povo de Israel vivia preso, eles eram escravizados, ainda em Israel. Por quê? Porque eles não tinham liberdade política, né? Eles não tinham liberdade política. E eles imaginavam que viria um Messias para livrá-los, através de guerra, livrá-los politicamente dos romanos. Aí chega Jesus Cristo, onde muitos depositaram a fé, e esse Salvador morre crucificado. E o Paulo vai pregar isso. É loucura, eles não entendem não. O nosso Messias, ele tinha que vir com guerras, com armas e nos livrar. Agora, aquele que nós depositamos a fé está morto, crucificado, esse que é o herói que vocês falaram que via para. É assim que eles pensavam. E é assim que muitos pensam ainda hoje, né? Então é preciso ter muita coragem para pregar o evangelho. É preciso ter muita coragem para pregar a verdade bíblica. E quais são essas verdades, pastor? Que nem todo mundo que pede milagre vai vivenciar milagre. Milagre de cura, milagre de enriquecimento. Não, nem todos vão viver. Porque Jesus fala que no mundo teremos aflição. Ele não fala que vai tirar todas as aflições. Ele fala que nós venceremos o mundo. E quando que nós vencemos o mundo? Nós vencemos o mundo quando nós morremos, vamos para o céu e temos um corpo glorificado. Nesse mundo, se não fosse assim, pastor não morreria de câncer. Não é isso? Se não fosse assim, pastor não morreria saindo da porta da igreja, alvejado por um ladrão. Não, irmãos, é diferente, a coisa é diferente. Os milagres podem acontecer, é evidente que pode. Deus é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Mas o grande milagre é a salvação da nossa alma. Esse é o grande milagre. Esse é o grande milagre. Então nós olhamos para Cristo, e Cristo crucificado, para aqueles que têm um olhar temporal, para aqueles que têm um olhar focado nas regras da sociedade, do mundo secular, fala, poxa, perdemos. O nosso líder morreu na cruz, né? E ele prossegue, o qual de fato é escândalo. É escândalo para os judeus. E os judeus falam, misericórdia, como nós chamávamos esse homem de Messias, ele morreu na cruz. Não, o nosso Messias não vai morrer na cruz, ele é vencedor, né? Então foi um escândalo e loucura para os gentios. Os povos, né, que não eram judeus, gentios eram todos aqueles que não eram judeus.
Os gentios falam, poxa vida, nós fomos acreditar nesse aí que veio dos judeus e ele morreu na cruz? Não, isso é loucura, né? E aquele povo acredita nele? Não, isso é loucura. Tá entendendo, irmãos? A visão é outra. A visão é outra. Nós temos que entender que de fato e de verdade Deus faz milagre, faz. Mas ele é obrigado a fazer milagre? Não. Não, o grande milagre é a salvação das nossas almas. Por isso que, se for pregar isso numa igreja, a igreja vaza, esvazia. Porque hoje o que as pessoas procuram na igreja? Milagre. Milagre de enriquecimento, milagre de cura. É só quer milagre de tirar aquele irmão que está lá no posto de chefe dele, para ele entrar como chefe. Entendeu? Vira uma macumba evangélica, uma macumba cristã. Tá? Não é assim que funciona a coisa. Não é assim que funciona a coisa. Não é assim que a Bíblia fala. Tá? O Deus vai dar o melhor para a nossa vida. Sempre Deus vai dar o melhor. Mas não é o que nós queremos. Tá? Não é o carro que nós queremos. Não é a casa que nós queremos. Não é a cura que nós queremos. Não, é o melhor. Ele vai dar o melhor. E aí você tem que crer nisso. É isso que a Bíblia fala. É isso que a Bíblia fala. Né? E prossegue. Olha, mas para os que foram chamados, para quem de fato tem um chamado, que confia em Deus, tanto judeus como grego, quer dizer, tanto para o povo de Jesus Cristo, né, como para todo mundo, Cristo é o poder de Deus. Cristo é o poder de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o poder de Deus. Ainda embora as orações que eu faço nem todas são atendidas. Eu creio que Jesus Cristo é o poder de Deus. Porque eu não vivo nesse tempo. Esse tempo são 100 anos. Eu quero a eternidade. Eu quero viver a eternidade. Eu quero viver nos céus. Tá? Aqui não. Aqui um dia tem dor de cabeça, outro dia está mais cansado, outro dia menos cansado, outro dia com mais dinheiro, outro dia com menos dinheiro. Mas eu vou lutando, eu vou vivendo porque eu sei que Cristo é a força. Ele me suporta nisso. Eu sei que eu vou ser vencedor. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho uma vírgula de dúvida disso. Tá? Por quê? Porque Cristo é o poder de Deus. E é a sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus. Não a sabedoria do mundo. Não a sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus. É a justiça de Deus. Que é totalmente diferente da justiça do mundo. Tá? Muitos, para poder ficar com um pezinho lá na justiça de Deus e com um pezinho na justiça do mundo, começa a criar uma série de rituais. Começa a criar uma série de obrigações, porque isso satisfaz ele, né? Ah, não, eu fui domingo na igreja, então, tá bom, eu tô de bem com Deus. E na segunda começa a tentar puxar o rodo no parceiro no trabalho, tá certo? Contar mentira, se prostituir, né? Não, mas eu, quando chego na terça-feira, eu vou na reunião de oração, tá certo? Não é isso, irmãos. Não é isso. Não é isso, não há ritual. É Deus Emanuel, é você e Deus, aonde quer que esteja, tá certo? Com a sabedoria que Deus nos dá, nós temos que continuar sendo fiel a Deus, tá certo? Tem muitos líderes que pregam o que a igreja quer ouvir. Por quê? Porque se pregar contrário, a diretoria se reúne e põe ele para fora. E traz um que prega o que nós queremos ouvir. Quem que fez isso? Não lembra lá no deserto? Moisés não tá legal. Moisés não tá falando o que a gente quer, né? Arão, faz um bezerro para nós. Que diferença tem do bezerro hoje? Que diferença? Muitos querem, fica pulando de igreja, por quê? Porque o pastor, o líder, aquele que está falando a palavra, não está falando o que ele quer ouvir. Ele está indo lá para criar. Ele quer um Deus pessoal, um Deus que fala do jeito que ele quer ouvir. Não é assim, irmãos, é a Bíblia. Por que nós temos que basear nossa fé na Bíblia? Por um simples fato, porque cada um tem um jeito de ver as coisas. Nós temos que olhar para a Bíblia e ler a Bíblia da maneira mais simples possível, com a mensagem mais simples possível, tá certo? Nós não somos cidadão desse tempo. Nós estamos na terra, mas não somos da terra. Tá certo? Muitos que partiram estão muito melhor do que nós, que partiram com Jesus Cristo, né? Estão muito melhor do que nós, estão usufruindo da eternidade com Deus. E ao passo que alguns de nós ainda ficam procurando se satisfazer com as coisas nesse tempo. Não, o melhor investimento é no céu. Buscar primeiro as coisas que são de Deus. Tá certo? Prosseguindo no 25. Prosseguindo no versículo 25. Porque a loucura de Deus
Aquilo que o mundo acha que é loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria humana. Vou escolher entre o quê? A sabedoria humana e a sabedoria de Deus? Eu fico com Deus. É lógico que eu vou ficar com Deus, né? E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. A fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, se você já é um pouco mais experiente, já é cristão um pouco mais tempo, provavelmente você já deve ter ouvido falar que o Evangelho de Jesus Cristo é a única mensagem que Deus nos deu pela qual as pessoas podem ser salvas. É só o Evangelho de Jesus Cristo, né? Olha lá, ó, Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro. Nós estamos falando de salvação. A Bíblia, ela prega salvação. Jesus Cristo pregou salvação. Jesus Cristo não pregou milagres. Os milagres eram para provar que ele era Cristo. Porque na época dele, muitos faziam milagres. Quer milagre? A Igreja Católica faz milagre. Quer milagre? O Centro Espírita tem milagre. Quer milagre? Macumba tem milagre. Todos os lugares tem milagre. Quer milagre? Naqueles de autoajuda promove milagre. Isso, milagre tem. Quer ficar rico, ganhar dinheiro? Procura uma pessoa que faz aquela assessoria de financeira. Ela vai te ajudar a como gastar bem o seu dinheiro. É isso que você está procurando? Tá certo? Já tem aí a saída. Agora, salvação, se nós estamos falando de salvação, nenhum outro há. Se nós estamos falando de salvação das nossas almas, não há em nenhum outro. Se você vai na igreja buscando ficar rico, está indo no lugar errado. Ou na igreja errada, entendeu? Buscando com a finalidade... Ou na igreja certa, né, irmãos? Porque a igreja lá que fala que dá dinheiro, está cheia porque tem gente que vai lá. Porque se não tivesse, está vazia. Agora a igreja que fala que prega a salvação está vazia. Normalmente está vazia. Quer cura, tem lugar que prega a cura. Mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Jesus Cristo, ele não pregava a cura. Não pregava a cura. Jesus Cristo, ele não pregava enriquecimento. Não pregava. Não pregava. Jesus Cristo pregava a salvação. Ah, pastor, então é errado fazer isso? Ninguém falou isso. Não é errado buscar cura. Não é errado buscar o enriquecimento. Não é errado. O errado está em você colocar isso em primeiro lugar. O errado está você buscar Jesus Cristo com essas ideias pequenas, tá? Imaginando que Jesus Cristo é isso, dá dinheiro para você. Isso não é nada para Jesus Cristo. Dá saúde para você, isso não é nada. Ele quer te dar mais, ele quer te dar eternidade no céu. Se você não consegue compreender isso, fica difícil. Fica difícil. Talvez foi orientado, foi ensinado, tá certo? Que Jesus Cristo é um grande dono de mercado. Você vai lá, escolhe o que você quer e ele te concede. Jesus Cristo é um grande dono de hospital. Você vai lá e pede que tá, ele te cura. Talvez tenha ensinado errado, não, irmão. Cura, riqueza são acessórios. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro é o reino de Deus. Primeiro é a nossa salvação. E depois todas as demais coisas serão acrescidas. Todas as demais, se não aqui no céu. Mas com certeza serão acrescidas. Então ele fala aqui, ó, né, em Atos 4:12, não há salvação. Salvação de quê? Da nossa vida após a morte, em nenhum outro, pois debaixo do céu, então é aqui, né, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Quer dizer, é só Jesus Cristo. É só Jesus Cristo. O evangelho não muda, irmãos, não mudou. É o mesmo evangelho. Tá certo? Agora, os padrões culturais mudam, né? Os padrões culturais mudam. Hoje, talvez a música seja funk, mas outra época não foi. Né? Hoje, é bonito você falar que você se prostitui, que você... sei lá o que é bonito falar, mas antes não era. Né? Hoje é bonito... não sei, homem usar saia. Antes não era. Isso é cultura. Isso é padrão cultural. Cada um tem o seu, cada um vive do que acha que é melhor. Mas não queira entender ou não queira impor que isso vai mudar a Bíblia, não. Padrão cultural muda. Tá certo? Isso aí cada um vai responder por si. Tá? Se homem quer andar de mulher, se mulher quer andar de homens, isso aí, irmão, olha, liberdade. Jesus Cristo deu liberdade a todos, mas haverá um julgamento.
tá certo? Eu não estou aqui para condenar ninguém, o tempo não é de condenação, tá? O tempo é de perdão, mas os padrões culturais mudam, mas a Bíblia não muda, né? É claro que é difícil, porque as pessoas são muito, vivem muito o que vê, né? Vive muito o que vê. A Bíblia chama para que nós vivemos naquilo que nós não vemos, mas naquilo que nós cremos, tá? Então os padrões culturais mudam, mas nós não devemos adaptá-los, né, para tornar eles mais atraentes para o mundo perdido. Nós não podemos. Nós não podemos pegar a Bíblia, o padrão da Bíblia, o padrão de justiça da Bíblia, e dar uma adaptadazinha para atender os padrões culturais. Não, não pode fazer isso, né? Isso é alterar o tio, isso é tirar um tio ou acrescentar um tio. Nós temos que continuar com o padrão bíblico. É claro, tem que contextualizar. Não é isso? Jesus Cristo, ele nunca mandou que nós acusássemos, que nós condenássemos, porque se ele não acusava e ele não condenava, nós também não podemos. Mas ele seguiu o padrão bíblico dele, é o que nós devemos fazer, respeitando todos, respeitando todos. Mas a verdade bíblica é a verdade que está na Bíblia, não é padrão cultural. Então é errado nós queremos adaptar o padrão bíblico para o padrão cultural do momento. O apóstolo Paulo, ele nos lembra bem, né, que a palavra da cruz era uma pedra de tropeço, e não só para aqueles que não são cristãos, como para os cristãos. Porque para os que não são cristãos, choca, né? Isso é loucura. Como que eu vou, né? Uma pedra de tropeço. E para alguns cristãos, como é que eu vou pregar isso? Aí eu vou perder minha amizade? Como é que eu vou fazer isso? Não está falando nada de perder a amizade. Tem que respeitar o outro no que o outro pensa, mas quando chegar a sua vez de manifestar, você fala o seu padrão, só simples, entendeu? Você respeita ele, te respeita, e todos vivemos em paz, né? Então, nós temos que prestar atenção nisso. O Paulo sabia que era pedra de tropeço, mas isso não impediu ele de pregar Cristo crucificado, não impediu. E olha que naquela época, irmãos, a crucificação era uma vergonha. Era uma vergonha terrível. Hoje não, né? Hoje tem os meios mais terríveis de se matar alguém aí, né? Mas já naquela época continua sendo um jeito terrível. Mas a criatividade humana teve a capacidade de criar meios piores, terríveis de matar alguém, né? Mas a morte na cruz é algo terrível, né? Ainda mais para alguém que é totalmente inocente, né? E a ideia de um Salvador pregado na cruz, como que um Salvador está sendo morto de maneira vergonhosa, era ofensiva mesmo, e até mesmo ridícula. Era ridícula, né? Mas como é que esse Deus poderia salvar alguém se ele morreu na cruz? Era assim que as pessoas pensavam, irmão. O Evangelho, ele continua sendo ofensivo até hoje. Até hoje. Até hoje. Né? Embora normalmente seja porque as pessoas não querem reconhecer e admitir que são pecadores, né? Então é uma vergonha, a pessoa não reconhece que ela é pecadora. O Evangelho é uma vergonha, né? E não deseja aceitar a Jesus Cristo. Não aceita, não, porque morreu, eu me salvo sozinho, né? Eu dou meu jeito. Não aceita que Jesus Cristo é o único. João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas muitos não acreditam. Agora, alguns crentes, né, irmãos, isso que é o mais sério. Isso que é o mais sério. Pode ser tentados, né, a diminuir, a menosprezar o papel do pecado. Não, isso não é muito pecado. Relativar, né? Não é mais pecado não, né? Fica tranquilo e tal, né? E até mesmo sentir vergonha de compartilhar o Evangelho. Tem crente que tem vergonha de falar que é cristão. Você acredita, irmão? Tem crente que tem vergonha de, quando surge a oportunidade, de manifestar a crença dele, né? Então aí fica complicado. Mas no entanto, ao não mencionar o pecado, não mencionar o arrependimento e a exclusividade de Cristo, os ouvintes, aqueles que estão no erro, eles perdem a oportunidade de serem salvos. Então não precisa agredir, não precisa ofender, não precisa fazer nada, mas quando surgir a oportunidade, com mansidão, ouvindo mais do que falando, né, você tem que, olha, irmão, existe uma outra
uma outra possibilidade para isso aí. Existe um outro mundo que é sem pecado. Existe um outro mundo em que você não precisa querer lutar para ter todas as riquezas na terra, porque isso vai te consumir. Tá? Então, quando você esconde isso daquele necessitado, quando você é um cristão, agente secreto que não manifesta, você na verdade, você está deixando de ser usado por Deus para talvez salvar aquela pessoa. Né? Então, como que você vai ser salvo se você não se coloca na posição de salvar alguém? Para ser utilizado por Deus para salvar alguém. Né? Agora, quando o verdadeiro evangelho é apresentado, o Espírito de Deus é capaz de vencer o pecado, irmãos. Nós temos que acreditar nisso. Que não são nossas palavras. Né? Nós temos que falar com mansidão, com calma. Né? Mas aquela palavra tem poder. Porque é a palavra de Deus. E o Espírito Santo é capaz de derrubar todas as barreiras. Né? E levar as pessoas a Cristo. Nós temos que acreditar nisso. A verdade sempre prevalece, irmãos. A verdade falada com mansidão, com tranquilidade, mas com firmeza, sem titubear, ela sempre vai prevalecer. Tá certo, irmãos? Então, nós não podemos vender uma verdade que não está na Bíblia. Nós não podemos falar aquilo que não é bíblico. Nós temos que ter coragem de pregar a verdade bíblica. Deus pode nos abençoar com todos os bens na terra. Deus pode nos curar de todos os males. Mas o que com certeza Ele faz é nos salvar. Nos salvar, porque isso é fato. Agora, às vezes a riqueza, em vez de ser bênção, pode virar maldição. Né? Deus conhece todas as situações. Nós temos que continuar confiando no Senhor. E a igreja deve pregar a salvação. A igreja tem que pregar salvação. Tudo demais é acrescentado, mas salvação tem que pregar. Olha, o pecado te leva ao inferno. Quero ver pregar isso. Quero ver falar, olha, irmão, você está no erro. Olha, eu quero ver. É difícil, irmãos. É difícil, mas nós temos que fazer isso, porque essa é a verdade do Senhor. Tá bom, amados? Olha, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está no texto bíblico. Tudo em amor. A palavra fala que nós temos que falar toda a verdade em amor. Quer dizer isso, falar para que seja bênção na vida da pessoa. Falar a verdade para ser maldição, para diminuir, para ofender, isso não vem do Senhor. Isso não vem do Senhor. Nós temos que falar a palavra com mansidão, com jeito, né, mas sem titubear, né, em amor, para que aquela pessoa possa ser salva, né, desse lamaçal de pecado, do lamaçal do erro, e achar o caminho certo que traz paz no coração, que traz alegria, que traz esperança. Meu Deus, nós vamos morar no céu, amados. Pensa nisso. Pensa nisso, nós iremos morar no céu. Por isso que as pessoas, nós temos que falar para o maior número de pessoas possíveis, para nós encontrarmos essas pessoas amadas lá no céu. Puxa vida, olha que maravilha, você está aqui também. Olha que bênção, nós vamos morar no céu. Vamos orar. Senhor meu Deus, ó Pai, obrigado por essa palavra que nos aumenta a confiança, a fé em Ti, Senhor meu Deus. Não queremos ter sabedoria do mundo, Pai. Nós queremos ter a Tua sabedoria. Nós queremos ter a ousadia do Santo Espírito para poder falar a Tua verdade. Mas o Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Nós sabemos que o Senhor, através do Santo Espírito, prepara corações para receber a verdadeira mensagem do Senhor. Obrigado por esse texto, Pai, e que ela seja prática na nossa vida. Pedimos também por aqueles que sofrem no corpo, que ainda têm uma necessidade de reconhecer o Senhor como Salvador, aqueles que creem no Senhor e que precisam de um milagre para poder, Senhor meu Deus, firmar essa crença. Faça, Senhor meu Deus, um milagre restaurando o físico, restaurando órgãos, restaurando membros, Pai amado. Faça esse ver que o Senhor ainda é o mesmo de ontem, hoje e o será para sempre, mas que não seja conforme os nossos planos, mas os planos do Senhor. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando aqueles que sofrem na alma, tristeza, angústia, depressão, nesse tempo de tantas palavras negativas, que o Senhor possa, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, estar restaurando essa alma, mudando essa forma de pensar, fazendo ver que o Senhor oferece algo que é eterno, que nós não podemos viver pensando no que é passageiro, nós não podemos investir no passageiro, mas nós queremos investir no eterno que é o céu. Pai, toca a alma, o coração dessas pessoas, para que ela entenda que o Senhor é Deus, Deus na vida dela.
Pedimos também que esteja abençoando, Senhor meu Deus, os relacionamentos na família, no governo, na sociedade como um todo. Que a paz do Senhor possa se fazer presente. Nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque nós cremos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.